muito bem-vinda a mais esse episódio do podcast Psique Plena. Eu sou a Ana Carolina, sou terapeuta holística e nesse espaço eu trago reflexões terapêuticas, símbolos, imagens, mitos e tudo mais que atravessa a gente internamente, né? E sempre apoiada na abordagem junguiana, que é a minha área de estudo. E esse episódio, ele vai seguir pelo mesmo caminho, porém, ele está sendo feito de um jeito diferente e ele traz uma proposta diferente também. Em primeiro lugar, eu estou gravando ele em vídeo para publicar no YouTube. O áudio vai seguir para as plataformas, né, o Spotify, Deezer e os outros lugares, mas eu tenho publicado os áudios já feitos também num canal específico no YouTube. Eu não estou publicando no canal principal, né, onde eu levo as leituras de tarô, e por estar implementando algumas mudanças nesse canal de leituras, eu estou fazendo um movimento em todos os outros conteúdos que eu produzo, todas as outras plataformas. Uma dessas mudanças foi começar a colocar os áudios do podcast no YouTube. E agora, a minha ideia aqui, esse vídeo vai ser o primeiro que eu faço assim, trazendo a energia da semana, usando os meus grandes aliados desde sempre, né, que eu comecei a trabalhar com as práticas terapêuticas, que é o tarô, as imagens do tarô. Eu sempre usei essa ferramenta, usei o tarô como uma ferramenta terapêutica, como uma ferramenta de investigação interna, inconsciente, daquilo que está oculto, muito mais do que um mero instrumento de previsão de futuro. Eu sempre enxerguei o tarô como essa grande e valiosíssima ferramenta de autoinvestigação, de autoconhecimento. E a ideia nesse episódio é trazer não só uma mensagem do tarô, né, mas também falar sobre a carta que sair, sobre os símbolos que saírem, porque assim a gente aproveita e vai conversando sobre esse universo simbólico, imagético, né? Então eu vou tirar aqui uma carta. Eu tô com as cartas dispostas aqui na mesa, todas viradas. Não vou conseguir mostrar porque a câmera tá no tripé. Elas estão aqui e eu vou pegar uma pra gente falar sobre essa energia pra nossa semana. Saiu aqui. Eu vou só dando uma explicação aqui. Pro áudio, para as plataformas, né, de áudio, eu vou colocar como capa do episódio a carta, e no YouTube eu vou mostrar e depois eu vou fixar ela aqui sem ficar segurando. Vou fixar na tela a imagem. Saiu pra gente a carta do Avarento. Eu tô usando o Tarô Zen do Osho. É o 4 de ouros a carta. Depois ela vai ficar aqui assim. É o 4 de ouros. E nesse tarô, o autor, né, definiu alguns termos para cada carta, e aqui o 4 de ouros se chama o Avarento. Primeira imagem forte que chama a atenção nessa carta é que tem um tesouro escondido. Ele tá bem aparente a princípio, né? O desenho da carta ele tá aparente, mas se você reparar, na frente, essa figura, que é quem segura esse tesouro, ela é feita de pedra. É como se ela fosse um grande muro. E por isso esse tesouro está escondido. E aí o que me vem de falar, olhando para essa imagem, é sobre tudo aquilo que talvez você que está aí ouvindo esconde. O ouro que você tem, aquilo que te torna única,
aquilo que só você sabe fazer, aquilo que é o seu diferencial, que talvez você não saiba o que seja, que talvez você não tenha ainda consciência do que é que te torna única. Algumas pessoas, inclusive, fazem um grande esforço, fazem questão de seguir a massa, seguir a boiada, né? Se tornar igual aos outros, buscar formas de se tornar igual, quando na verdade o grande segredo, o grande tesouro é aquilo que nos diferencia. Inclusive na prática, na abordagem junguiana, é o que mais se fala, são os processos de diferenciação. Não só o processo que a gente chama, que também é super famoso, né, de individuação, que é quando você se reconhece como você, né? Você é você, o outro é o outro. Resumidamente, não é isso, né? Eu tô aqui fazendo recorte, mas juntando com essa ideia da diferenciação. Eu preciso me diferenciar do outro para saber quem é ele, ou o que é ele, o que é dele, e o que sou eu e o que é meu. Aquilo que é meu, eu tomo para mim. E eu que lute, eu que lide com as minhas questões, com os meus complexos, com a minha sombra, mas entendendo que isso não é do outro, isso é meu. E aqui, esse tesouro, ele traz um pouco dessa característica da sombra. Na verdade, essa carta traz essa característica do que tanto se fala sobre sombra, porque essa figura, né, a figura principal da carta, só tem ela tem aqui uma cara meio feia, né, uma pessoa assim, aparentemente meio desagradável. E essa muitas vezes é a nossa sombra. A gente acredita que ali só tem a porcaria, só tem aquilo que é ruim, aquilo que eu não quero que seja meu. Então eu jogo pra sombra, eu escondo, eu deixo cair no inconsciente para que eu não precise olhar para isso, lidar com isso. Só que a sombra, ela esconde também habilidades, bastante questões, hábitos, comportamentos positivos, talentos, aquilo que te torna única. É a composição de tudo que você é, consciente e inconsciente, aquilo que é luz e aquilo que é sombra. Tinha me lembrei agora de o fundo de uma caixa de um tarô que eu já não tenho mais, eu vendi ele, que é o Moonchild. Esqueci o nome da autora, Danielle alguma coisa, que vinha uma frase no fundo, por dentro da caixa. Você é alguma coisa assim, traduzindo, né? Você é a dança entre a luz e a sombra. Você é a eterna dança, algo assim. A eterna dança entre luz e sombra. A gente não é só consciência, a gente é muito mais inconsciente do que consciente. A gente não é só luz, a gente não é só brilho e positividade e gratidão. A gente tem complexo, a gente tem problema, a gente tem coisas desagradáveis, questões que a gente, se falasse, né, se as pessoas soubessem aquilo que a gente pensa, a gente não seria tido como tão legal assim. Todo mundo tem isso. Então essa sombra, essa figura, esse avatar aqui nessa carta, ela esconde, a princípio, tudo isso que te torna única, tudo aquilo que é único em você. E falei, né, isso tudo, obviamente, para trazer esses conceitos pra gente refletir sobre, porque sempre pode
trazer algum insight, né? Mas a mensagem da carta, aquilo que essa carta evoca nesse momento, em primeiro lugar, é uma semana, já que a gente está falando da energia da semana, é uma semana de você prestar atenção naquilo que te afeta, naquilo que você enxerga no outro, nas pessoas ao seu redor que te incomodam. Prestar atenção naquilo que você vem ignorando, negligenciando sobre si. Aí sim, em relação a esse tesouro, positivamente falando, que dons, talentos e habilidades você escondeu? Talvez algo que você, a sua versão criança, amasse fazer, algo que você acreditava que ia fazer aquilo para sempre, e um belo dia você parou de fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Exemplo pessoal. Eu ia falar um exemplo genérico, mas vou trazer um exemplo pessoal. Quando eu era criança, eu sempre fui apaixonada por miniaturas. Então, quando eu era criança, eu fazia bonequinhos de massinha muito pequenininhos. E aquilo era, pelo menos os adultos na época, achavam incrível. E eu gostava muito de fazer aquilo. De repente, isso se perdeu. Eu fui para a faculdade de artes, eu sempre segui esse caminho mais criativo, mais artístico, sempre foi algo natural. Mas hoje, a artista ou aquela mini escultora, ela se perdeu. Por quê? Em que momento isso aconteceu? Em que momento a vida soterrou essa parte minha? E principalmente, por isso que eu quis trazer esse exemplo pessoal, eu deixei vir alguma coisa aqui. Porque isso não volta à toa. Você não está me ouvindo falar isso aqui à toa. Não é nada ao acaso. Então, conforme eu vou falando, vão brotando lembranças, memórias, ideias. Vai vindo informação para a consciência. E assim como eu trouxe esse exemplo, a pergunta é: para que essa recordação retorna nesse momento? Será que não é o momento de eu resgatar essa mini escultora? Não necessariamente fazer miniaturas, mas explorar as manualidades, né? O fazer manual de uma argila, de uma massinha, porque tem algo em mim que nesse momento precisa se expressar criativamente falando, e um dos meios é a massa, o concreto, a argila. Tem algo em mim precisando falar comigo, uma parte minha precisando falar comigo, e nesse momento ela me traz como um pop-up, né? Vem essa lembrança, vem essa memória aqui para trazer esse exemplo para você. Mas isso me lembra das minhas habilidades, dos meus dons, talentos naturais, ou não tão naturais assim, algo que você pode ter construído ao longo do tempo e esqueceu. Qualquer coisa. Nada nunca é à toa, né? Então, tudo aquilo que vem, por isso, esse trabalho que eu faço é de olhar para essas imagens simbólicas. Por isso, eu uso, por exemplo, o tarô. Porque nessas figuras, nessas imagens, a gente tem informação. E elas se ligam, elas puxam outras informações inconscientes. Então, a pergunta que fica, em primeiro lugar, através dessa carta que sai aqui nesse momento, para essa semana do 4 de ouros, é: o que você está escondendo de si mesma? O que você quer falar, quer se manifestar, que você está reprimindo, que você está segurando, que você está contendo? Né? Já trouxe algumas perguntas antes, essas são outras.
Tudo isso a gente pode pensar a partir dessa carta, desse 4 de ouros. E o 4 de ouros em si é uma carta que fala sobre apego, sobre você querer segurar para si. Essa seria talvez a leitura mais comum que as pessoas fazem, né, do 4 de ouros, que é sobre você segurar, você quer manter aquilo. Você tá agarrada, segurando com unhas e dentes aquilo que você já conquistou, aqui esse tesouro, né? Os bens, dinheiro, status, alguma coisa, um relacionamento, um trabalho, e você tá lá agarrada, segurando, tentando manter aquilo na sua vida, fazendo força para aquilo ficar agarrado naquilo com unhas e dentes. E, por outro lado, ainda falando, né, puxando a teoria, quando a gente está unilateralizado, quando a gente está muito num extremo, num polo, ou seja, muito agarrada, muito apegada, uma carta que fala de apego, então ela nos convida a fazer o movimento oposto, que é soltar. Trazendo mais perguntas, né? O que nessa semana talvez você esteja sendo convidada a soltar? Para ver, inclusive, se isso fica na sua vida. Vou dar um exemplo. Você tem um relacionamento que você está fazendo força, tentando manter essa pessoa na sua vida e faz de tudo pela pessoa. Só falta, às vezes, carregar a pessoa no colo, sabe? Tenta antecipar as necessidades da pessoa para que ela se sinta grata e feliz por ter você na vida dela. E aí a pergunta é, e se você deixar de fazer? Indo além, se você deixar de ser útil para alguém, será que essa pessoa se mantém na sua vida ou te mantém na vida dela? Então, é um momento, o convite aqui, né, é um momento de você soltar. Soltar para ver, para avaliar, para observar o que realmente fica, sem você precisar fazer força, e o que vai embora. O que for, a gente deixa aí. Talvez doa, né? Usando o exemplo do relacionamento. Não é fácil você perceber que você só é querida porque você é útil, e de repente quando você deixa de ser útil, quando você deixa de fazer, você não faz diferença na vida da pessoa. Isso dói. Encarar essas questões, esses detalhes, é dolorido. Encarar a sombra é dolorido, mas é necessário. Para o nosso processo de individuação, é necessário. Então, o convite aqui dessa carta essa semana é o desapego. É também essa reflexão de o que é seu, o que você está escondendo, né? O que é seu e está sendo escondido. E você está, talvez, não compartilhando, não mostrando para o mundo isso que é único, exclusivo e te faz ser única no mundo. Porque pode ter algo aí que vai fazer toda a diferença na sua vida. Não digo, talvez, a princípio, em termos práticos, do tipo, você tem um grande talento que você está escondendo e, de repente, se você começa a colocar isso em prática, você cria um grande negócio que vai prosperar e tudo mais. Pode ser isso? Super pode. Mas não é disso exatamente que a gente está falando aqui. O que eu estou falando é, tem algo em você que você está mantendo escondido, represado, de alguma forma, na sombra, que está querendo aparecer. Aqui, inclusive, a gente tem esse tesouro, né? Voltando lá para o início do que eu comecei falando, que é um tesouro que está escondido. É algo positivo, né? É algo brilhante também. A carta ela é toda mais escura e esse tesouro ele brilha. Tem uma luz. Não só no sentido de riqueza, mas daquilo que é bom, positivo. Aquilo que te ajuda, que contribui para que você seja uma pessoa melhor. Às vezes a gente está aqui falando, tô viajando, né, nas possibilidades da carta. E eu tô adorando fazer isso aqui.
já fala um pouco mais sobre isso. Às vezes, você sofreu muito. Uma outra possibilidade, né? Você apanhou da vida. Você sofreu com pessoas que abusaram de você, ainda, inclusive, usando um pouquinho do exemplo que eu trouxe. Pessoas abusaram da sua boa vontade, das suas habilidades. E aí você pode ter se ressentido com isso. E aí você pegou isso que era tão incrível em você, mas que foi abusado, e escondeu. E hoje, essa carta sai aqui para essa semana para te convidar a repensar. Será que não é o momento de curar essa ferida desse abuso e deixar brilhar isso que é seu? Esse dom, esse talento, essa habilidade, isso seja lá o que for, que é esse tesouro aqui que está escondido, porque isso faz parte de você, isso é bom, isso é positivo para você e não é para ficar escondido na sombra, é para vir para a luz, porque tem muito a contribuir com o seu eu consciente. Essas são as reflexões que a carta do 4 de ouros traz pra gente essa semana. Como vou aproveitar aqui o finalzinho do episódio para falar que quando eu comecei a pensar nas mudanças para o canal no YouTube, das leituras, eu tenho essa tendência a fazer esse tipo de leitura, uma leitura mais reflexiva, uma leitura mais autorreflexiva, né, que convida a pensar sobre si. E eu cheguei à conclusão de que possivelmente isso não é interessante para tantas pessoas assim. E por isso o público no YouTube tá meio estranho. As coisas no YouTube estão meio estranhas há um tempo. Os sinais estão muito claros. Então, ao invés de desistir, de abandonar o canal, que é algo que eu não quero, pelo menos por enquanto, eu decidi tirar essa parte de lá e trazer para cá, para esse espaço que aqui sim é um espaço para falar, para trazer essa reflexão terapêutica. Eu comecei exatamente por isso. Talvez, né, na esperança de que talvez aqui as pessoas que chegam tenham interesse, têm vontade de ouvir, de refletir, de se conhecer. Então eu tô tentando encaixar as coisas no lugar certo. É uma tentativa, não sei se vai dar certo, não sei se vai interessar, não sei se esse conteúdo de fato interessa a alguém ou sou só eu que preciso falar dele, né? Trazer essas informações para que eu ouça. Eu sempre acredito que aquilo que a gente fala é porque nós somos os primeiros que precisamos ouvir esse tipo de mensagem, informação. Não sei se ficou ruim o som pro podcast gravando. Eu tô usando o mesmo microfone. Não sei, né, se por passar pelo vídeo ficou ruim. Eu tô com um ventilador em cima de mim porque essa semana tá muito calor. Então, se tiver o ventilador atrapalhando o áudio, eu vou ver só depois. E eu não sei se eu vou regravar, provavelmente não, mas eu vou ajustando. Conforme eu vou fazendo, eu vou percebendo o que eu sou capaz de melhorar, de elaborar aqui, e eu vou ajustando aí conforme a coisa vai acontecendo. Se você gostou desse formato, né, desse jeito novo, dessas mensagens, né, e as reflexões através do tarô, você pode me contar, seja você que está ouvindo só o áudio, falar comigo, por exemplo, no Instagram, ou você que está no YouTube assistindo, deixar nos comentários, me contar se você gostou, se é interessante seguir fazendo. Vamos ver como a coisa vai fluir. É isso. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Espero que você fique bem. Até lá.